A importância da variação dos preços. Nesses momentos de alta de preços que nós estamos vivendo, todos os segmentos políticos, né, e da população organizada reivindicam o controle dos preços, em especial os alinhados à esquerda e muitos dos que se auto-intitulam de direita também têm essa tara pelo controle dos preços. O que é preciso entender, isso é fundamental para a nossa vida mesmo, é entender que os preços são os mais, ou melhor, o mecanismo de preços, vamos trabalhar no singular, é o mais eficiente meio de comunicação entre a produção, o comércio, a distribuição e o consumidor, sem o qual na sociedade não se desenvolve. Ludwig von Mises, um dos principais nomes da chamada escola austríaca do século XX, até diria que é o principal nome da escola austríaca do século XX, ele publicou um texto, um livro, né, em 1929, chamado Uma Crítica ao Intervencionismo, que é uma coletânea de artigos que ele já havia escrito há alguns anos, e mostrando por que a sociedade socialista não teria resultado positivo no sentido do aumento da produção da riqueza. Exatamente porque a sociedade socialista não tem o mecanismo de preço. Então, o mecanismo de preço é uma forma em que o mercado, através das suas mãos invisíveis, né, avisa a população para consumir menos, consumir mais, estimula inclusive outros segmentos a concorrer com aqueles produtos que estão existindo, que estão sendo ofertados no mercado. Então, é muito importante entender que os preços devem variar livremente. Quanto mais livres forem os preços, mais próspera será a sociedade. Colocada essa questão inicial, precisamos entender que o que é a variação dos preços? A variação dos preços é um mecanismo que, vamos dizer assim, sinaliza para o mercado que tem aquele produto em abundância e que aquele produto pode ter um valor reduzido para, digamos, seduzir o comprador a adquirir aquele bem. Vamos pegar o exemplo bem simples, cebola. Todos sabem que a cebola ela perece muito rapidamente depois de colhida. Então, o que ocorre sempre nos períodos de safra da cebola? O preço da cebola declina, ele cai, vem por um valor talvez 10% do que era praticado fora do período da safra. Por quê? Porque essa cenoura vai perecer. Então tem formas de conserva, tem mil formas de armazenar, mas a forma mais vendida, o grande consumo da cebola é in natura na bancada do supermercado, né? No setor de horti, está lá, ou na feira livre, é ali que as pessoas vão adquirir cebola. Então, quando o preço está, quando a oferta está maior do que a procura, o que ocorre? Ocorre que os preços tendem a serem rebaixados para estimular o consumidor a comprar mais cebola. Tem gente que até não gosta muito de cebola, mas sabe que a cebola é um item muito saudável, então ele é estimulado pela queda do preço. E aí ele vai comprar outros produtos. Suponhamos que nesse momento o tomate esteja caro. O tomate esteja caro, ele vai dar preferência para a cebola. Por quê? Porque a cebola está dizendo para ele, me compre, porque senão ela vai perecer. Quando chega a oportunidade da safra do tomate, que se por acaso tiver tomate em excesso, ultimamente nunca está tendo tomate em excesso, mas a tendência é que ele também derruba o preço, porque ele perece muito rapidamente. Não dá para armazenar outros produtos como feijão, arroz, se armazenam por um período maior. Então, temos que entender assim, no momento em que um bem essencial está sendo ofertado, em grande quantidade, esse produto vai cair. No momento em que todo mundo se acostumou a temperar as suas comidas, né, suas receitas, rechear as suas receitas melhor com cebola. E como a cebola está fora do período da safra, ela tende a aumentar o preço. Por quê? Porque as pessoas vão sendo informadas. Olha, agora temos que comer menos cebola.
Temos que comer menos tomate, temos que comer mais batata, por exemplo, porque as batatas estão no período da safra ou estão sendo produzidas em maior quantidade. Então, entender o significado dos preços é elementar. Os políticos e os gestores têm que conter essa tara de querer controlar os preços. Por exemplo, no momento 2022, junho de 2022, estamos com alta do preço dos combustíveis. Por que os combustíveis estão caros? Todo mundo já sabe mais ou menos as consequências, né? A guerra, a crise do fica em casa, né? Dos lockdowns praticados mundo afora, e aí vem um aumento da demanda e o aumento da oferta não acompanha o aumento da demanda e faz com que o preço dos combustíveis suba muito. Quando o preço da gasolina, por exemplo, está alto, o que ele está passando de recado? Está passando de recado para o consumidor que ele vai ter que consumir menos, ele vai ter que arrumar uma outra forma de se deslocar quando não for extremamente necessário, de não ser com o seu carro, ou até mesmo quando extremamente necessário, como ir ao trabalho, ir no transporte coletivo, de associar com o vizinho, de ir junto com o carro, do mesmo carro com o vizinho, de comprar uma bicicleta e pedalar, ou trechos menores que ele possa fazer ir a pé. Então, a elevação dos preços é um mecanismo de informação que está sendo passado para os consumidores que eles devem consumir menos esse item. Isso é pacífico. Tem coisas que não dão para deixar de consumir? Tem. Né? Pega o próprio caso dos combustíveis especial óleo diesel. Mas esse é o momento que se abre as portas para, muitas vezes, combustíveis alternativos, formas alternativas de transporte e engajamento em forma de transportes mais arrojadas. Eu estava vendo, inclusive, tem uma locomotiva, algumas locomotivas que operam no Brasil, e uma lá na, acho que é Ferroaço, né? Que traz os minérios da Vale, um trem, uma locomotiva enorme, obviamente, né? Mas ela consegue arrastar 660 vagões de minério. Então, imagina, ninguém precisa entender muito de mecânica nem de física para saber que seriam 660 carretas se fossem de caminhões, né? E não precisa também ser muito entendido no setor de na questão da combustão para entender que essa super locomotiva não vai consumir mais do que combustível de 20 carretas. Então, portanto, você observa que olha o quanto que você está reduzindo no número do consumo de combustível e, ao mesmo tempo, está reduzindo no custo da mão de obra que precisaria de 660 motoristas. E agora você operacionaliza isso, sei lá, com uma dezena de maquinistas provavelmente dê conta de tudo isso. Então, a elevação dos preços é uma sinalização para que você busque outra alternativa também. Ah, mas não tem. Então, tem. A gente encontra uma outra alternativa. A sociedade, foi assim que a sociedade se desenvolveu. Então, o Mises, em 1929, melhor dizendo, ele já colocava isso no texto dele. Uma crítica ao intervencionismo, mostrando por que o socialismo não teria como prosperar, né, dentro da perspectiva do aumento da qualidade de vida, da melhoria, do aumento de oferta de bens e serviços. Por que não tinha como prosperar? Porque na sociedade socialista não existe preços, existe tarifas, valores estabelecidos arbitrariamente. Por exemplo, se fabricava um determinado item, eu recomendo inclusive que todos leiam, né? Em especial o capítulo 24, né? Acho que é 24 do livro A Rússia tem, do livro A História da Riqueza do Homem, do Léo Huberman, tem um capítulo chamado A Rússia tem um plano, e neste capítulo ele descreve como que era elaborado as planilhas, os projetos, através da GUSPLAN, que era uma central de planejamento da produção na União Soviética, né? Aí um planejamento racional, porque a produção no capitalismo ela é anárquica, né? Ela é anárquica porque você vai produzindo e vai oferecendo ao mercado. Na sociedade socialista, e aí vem aquele princípio do racionalismo, né? Do racionalismo Descartes, né?
visão de Descartes, que é bem, digamos assim, elaborado depois no pensamento do iluminismo francês, né? É preciso usar a razão, a racionalidade, e é claro que a racionalidade dos iluministas malucos da França, né? Mas é esse princípio que está presente na visão dos socialistas, né? Então a sociedade capitalista ela produz de forma anárquica e nós precisamos então organizar, projetar. Então é interessante ver essa questão do Léo Huberman, porque dela deriva, inclusive, toda essa visão que, inclusive, muita gente de chamada de direita, que nem todos são, mas chamada de direita, tem essa perspectiva do controle. A própria questão nacionalista em si, quando você despreza as leis de mercado, é uma visão de controle, é um racionalismo, não é pode não ser um racionalismo iluminista francês, mas é um racionalismo na perspectiva de controlar. Isso que, e aí fica claro, só fechar esse ponto, fica claro que todas as alternativas, todas as sociedades que se guiaram por essa alternativa do controle do preço, controle da produção, para atender aquilo que uma equipe de técnico entende como sendo necessário, aquilo que está inclusive na cabeça do Lula, né, na campanha de 22, quando ele fala que a sociedade, a classe média, que as pessoas deveriam nascer e aprender o que elas precisam para viver, né? Quando ele cita que a classe média tem 3 televisores em casa, quando na verdade precisa de um televisor, né? Então, olha o que está na cabeça racionalista, que está na cabeça do iluminismo francês, né? Não que ele seja um entendido do iluminismo francês, mas ele assimilou os princípios do iluminismo francês. Esse é a cabeça do Lula e a cabeça de todos os socialistas. E é a forma de desprezar as informações passadas através do mecanismo de preços. Então, por isso que os preços devem flutuar livremente, porque não é apenas o ganha e perde. Ganha de quem produz, perde de quem compra. Não, não é isso. O mecanismo de preço é mecanismo de informação, é meio de informação. Numa sociedade de mercado, de livre mercado, você tem uma quantidade de informações sendo transmitidas simultaneamente que nenhum órgão governamental, por mais supercomputadores que tivesse, por mais algoritmos capazes que tivesse, seria o suficiente para dar conta dessa quantidade de informações. Se você vai imaginar, por exemplo, até no campo vestimenta, né? Quantas roupas, quantas calças seriam necessárias para que as pessoas tivessem, né? Então, sei lá, as pessoas mais minimalistas, um homem teria lá 4 calças jeans, né? Uma mulher já mais vaidosa, ela precisa ter 40 pares de sapato, né? Se não tiver 40 pares de sapato, não vai combinar. Mas para que 40 pares de sapato? Diria um racional, diria o Lula, né? A Janja pode ter 80, 250. Mas o Lula diria assim que para as mulheres dos outros, né? Onde já se viu, para que mais do que 4 pares de sapato é o suficiente, né? Um homem pode se virar muito bem com 2 pares de sapato, né? Pode, não vai morrer por falta. Só que não é assim que a sociedade se desenvolve. A sociedade se desenvolve quando o mercado possibilita todas as informações e aí tem pessoas que precisam ter 40 pares de sapato e tem outro que precisa ter 2 pares de sapato, né? Quem vai dizer qual é a quantidade? É o próprio mercado. Assim como tem pessoas que querem um gasto que são fundamentais para elas, né? Por exemplo, na época que eu morava no interior do Paraná, longe do litoral, eu lembro das pessoas que se sacrificavam para poder passar 15 dias em Guaratuba, 15 dias em Matinhos, né? Para passar pelo menos 15 dias no litoral paranaense. É uma demanda que aquelas pessoas tinham, né? Eu passava alguns anos sem ir para a praia. Não era uma demanda para mim. Provavelmente as coisas que me demandavam, as coisas que para mim eram importantes, não fossem importantes para aqueles que não abririam mão de ficar pelo menos uma semana no litoral paranaense. Então, isso é respeitar as leis de mercado. E quando você respeita as leis de mercado,
o próprio mercado vai criando, vai apontando para as pessoas aquilo que precisam ser produzidos. Então, se tem uma demanda maior para ir ao litoral, obviamente que isso vai movimentar os bares, restaurantes, hospedagem, casas para locação lá no litoral do estado, né? Aqui em São Paulo, todo lado aqui da praia também. Então, tem as cidades do litoral norte, né, aqui, que é bem pertinho da minha casa, que tem uma demanda efetiva por aquelas atividades. Isso, né? É a melhor? Não, não sei. Quem sabe é o próprio mercado. Por isso que os totalitários, os socialistas são todos totalitários, né? Primeiro que querem mandar na sua vida, querem governar você, eles acham que sabem o que é melhor e querem dizer o que você pode e o que você não pode consumir. E isso passa, evidentemente, por controlar os preços, né? E aí, quando se controla preços, deixa de ter preço. Então, as pessoas, por isso que é muito comum nos países socialistas, as pessoas terem, pegar o exemplo mais clássico aqui na América Latina, né? Cuba ainda tem, né, as cadernetas, as libretas, onde as pessoas têm lá quantificado quanto de frango, de gordura, de arroz, de feijão que elas podem comprar, né? E aí passa nessa mentalidade exatamente aqueles preços são preços praticamente preços simbólicos, porque é um direito. Então observe que essas ideias foram também absorvidas, né, assimiladas pelos nossos políticos, pelos nossos socialistas, que o socialismo, na verdade, né, eu vou tratar disso em outra aula mais acentuadamente, tomou conta de toda a mentalidade brasileira. Então, aquilo é necessário, por isso que vão introduzindo pontos como educação gratuita, saúde gratuita, né, um monte de coisas gratuitas que estão sendo estabelecidas aos poucos, como se sendo uma dádiva para a população, quando na verdade é o oposto, né? É uma forma de você escravidar a população, determinar, direcionar o que ela vai ou o que ela não vai consumir. E o pior de tudo isso é que levará necessariamente a uma escassez da oferta, né? Cada vez terá uma oferta menor, tá? Então, o que eu queria chamar a atenção nesta aula em particular é essa questão do mecanismo de preço. Então, o mecanismo de preço é fundamental. Eu recomendo a todos a leitura aí de uma crítica ao intervencionismo do Ludwig von Mises, publicado originalmente em 1929, né? E tem uns centenas de artigos que abordam essa questão também. Dos autores brasileiros, um autor muito importante, que eu reputo o maior economista do século XX no Brasil, chama Eugênio Goudin, escreva Goudin, né? Eugênio Goudin. Tem um livro dele que se chama Inflação, e é onde ele descreve toda a importância desse mecanismo de preços, né? E o que gera inflação. Estou falando no geral dos preços, porque eu vou fazer uma aula especial para tratar da questão da inflação, que não é a inflação mais importante, não é essa pelo aumento de preço guiado pelo aumento da demanda, aumento da procura ou aumento da oferta. O principal problema de inflação é aquele de inflar a base monetária, ou seja, emitir dinheiro ou meios de pagamentos ou crédito na forma que viabiliza o pagamento para a aquisição de bens. Inflar essa base monetária além das mercadorias existentes. Isso, evidentemente, que é o que vai produzir a verdadeira inflação. Essa que vivemos, por exemplo, no ano de 2022, não é propriamente uma inflação, né? É um aumento de preços provocado pela escassez da oferta e aumento da demanda. Não significa necessariamente, né, em alguns países, o aumento da base monetária. Muito embora a concessão de auxílio emergencial também aumenta essa base monetária e que acaba aumentando a demanda de produtos no momento em que não tem tantos produtos assim para serem ofertados. Essa aula sobre a importância do aumento de preços fica por aqui.